Paz, eu quero compartilhar uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vamos ler então algo nas Escrituras Sagradas. Evangelho de Mateus, no capítulo 14, no versículo 22 até ao 33. E a palavra de Deus nos diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando então já à tarde, estava então ali sozinho. E o barco estava então já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se então Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E então Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando então a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou então Jesus o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Antes então desta passagem que nós lemos, nós vamos ver então Jesus curando os enfermos. Nós vamos ver então uma grande multidão indo e seguindo Jesus. E nós vamos ver esse lugar que eles estão, era então um deserto, onde não havia então mantimento, onde não havia então alimento. E então, entre toda aquela multidão, entre Jesus e os seus discípulos, entre aquela multidão então só havia 5 pães e 2 peixes. Era a única comida que eles tinham. Mas nós vamos ver então aqui a glória de Deus se manifestando através de Jesus, o qual então ali naquele momento trouxe uma grande multiplicação sobre aqueles alimentos, onde naquele momento a Bíblia ela relata que 5.000 pessoas foram alimentadas naquele momento. E então depois desse maravilhoso milagre, nós vamos ver então Jesus dando ordem agora sim aos seus discípulos, para que então eles entrassem no barco e fossem então para Genezaré, que ficava então na outra margem, no outro lado. Porém então Jesus, ele ficou. Jesus então, ele permaneceu ali. E depois então a Bíblia nos fala que Jesus subiu ao monte para orar. E quando então Jesus voltou da oração, já ninguém estava, já ninguém se encontrava ali. Os seus discípulos já estavam então indo para o outro lado da margem. Eles já estavam então a meio do caminho. E com certeza os seus discípulos, eles acreditavam que Jesus iria então ir ter com eles. E com certeza eles acreditavam que Jesus iria ter com eles à outra margem. Que Jesus então iria ter com eles ao encontro deles. Eu acredito então que era isto que eles pensavam, era isto que os seus discípulos pensavam. E de facto Jesus foi até os seus discípulos. De facto Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Porém, não da maneira que os seus discípulos pensavam, não na maneira que eles acreditavam. Mas Jesus, ele foi até eles de maneira jamais esperada, de modo sobrenatural, de um modo que jamais aqueles homens poderiam imaginar. Porque de facto, um homem poder andar sobre as águas excede o entendimento e a compreensão de todo o homem. Mas o texto que nós lemos, Mateus 14,
Relata que foi assim que o próprio Jesus foi até aos seus discípulos, foi até aquele barco, que Jesus então foi até eles andando sobre as águas. E o texto então nos fala que quando eles viram o homem andando sobre as águas, eles se assustaram, eles pensaram que era um fantasma. Primeira conclusão que nós podemos tirar então para as nossas vidas: quando Jesus fala, está falado. Se Jesus disse que ia até eles, então isso significa que ele não volta atrás. Isso significa que Jesus ele não se nega a si próprio. Significa então que quando Jesus fala algo para nós, para cada um de nós, ele cumpre. Ele sempre vai cumprir. Talvez não da maneira que nós esperamos, talvez não da maneira que nós sonhamos, mas ele cumpre, porque ele é fiel e não se pode negar a si próprio. Reparem que Jesus deu uma palavra de ordem para os seus discípulos: vão para o outro lado do rio, vão para a outra margem, que então ele depois iria ter com eles. Eles cumpriram essa palavra, eles ouviram a palavra e aplicaram essa palavra nas suas vidas. Então eles tomaram o barco e foram para outra margem. Porém, quando Jesus então cumpre essa palavra, dizendo então que ia ter com eles, quando Jesus então vai até eles, eles não o reconheceram, eles não entenderam, porque eles não estavam à espera que Jesus fosse até eles daquela maneira. Para nós, para nossa reflexão, nós precisamos discernir a todo tempo os sinais, as circunstâncias. Muitas das vezes Jesus ele se revela a nós de maneira simples, da maneira mais simples. Ele usa então aquilo que não é. Ele usa aquilo que não é para falar conosco. E muitas das vezes nós não entendemos. Muitas das vezes nós não discernimos. Nós precisamos abrir os olhos, abrir a nossa mente. Porque Jesus, ele sempre vai cumprir aquilo que ele fala. Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Ele sempre vai cumprir os seus planos, os seus propósitos. Ele sempre se revela em pequenos detalhes. Peçamos então discernimento a Deus, para que nós possamos então entender a maneira de Deus se revelar e agir nas nossas vidas. O texto então que nós lemos nos fala que os discípulos acharam que era um fantasma andando sobre as águas. Mas Jesus logo se revelou a eles com uma palavra. Jesus então disse: tenham bom ânimo, sou eu, não temam. Mas essa palavra, ela não chegou para os seus discípulos. Ela não chegou para eles ficarem confortados. Porque Pedro, ele pôs à prova Jesus. Pedro então ele queria um sinal e então ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Basicamente Pedro, ele estava testando, sendo que se fosse mesmo Jesus, então ele tinha que ir até Jesus, andando também sobre as águas. Segunda conclusão que nós podemos também tirar para as nossas vidas: Jesus então aqui ele está falando: não temam, sou eu, confiem. É uma palavra então de edificação aqui, é uma palavra de consolação aqui, é uma palavra de confiança. Era Jesus então encorajando eles a confiarem nele, a confiarem na sua palavra, a confiarem na sua voz. Porém, a palavra não chegou para os seus discípulos. A palavra era muito pouca para os seus discípulos. Eles não se confortaram simplesmente pela voz de Jesus, pela palavra de Jesus. Eles pediram mais, eles pediram um sinal. Eles queriam então algo mais profundo. Eles queriam então o sobrenatural. Quantas vezes nós somos assim também? Quantas vezes a sua palavra não chega para nós? Quantas vezes a sua presença não chega para nós e nós queremos sempre mais?
Nós queremos então tocar. Nós queremos então os sinais. Nós queremos então o sobrenatural. Nós somos uma geração que exige sinais. Uma geração completamente incrédula, que não confia simplesmente na sua palavra. Mas nós queremos muito mais do que a sua palavra. E na verdade Jesus, muitas das vezes, Ele nos dá estes sinais simplesmente por amor a nós. Mas nós homens precisamos entender que se Ele não fizer, se Ele não trouxer sinais, Ele continua a ser Jesus. E nós continuaremos a depender de Jesus. Não é os sinais que nos salvam. O que nos salva é a sua palavra. O que nos salva é o seu sacrifício. O que nos salva é o seu sangue. O que nos salva é a sua crucificação. E isso para nós tem que chegar. E isso para nós tem que nos bastar. O texto que nós lemos nos fala então que Jesus, Ele consentiu. Jesus consentiu o pedido de Pedro. E a Bíblia nos fala que este saiu do barco. E na verdade ele estava então andando sobre a água, sobre as águas. Pedro então tinha ali a prova que era Jesus, que era então o seu rabi, que era então o seu mestre a falar para ele. Porque Jesus então consentiu que ele fosse então andando pela água através de Jesus. Sendo assim então Pedro, ele andou sobre a água. Porém então a Bíblia nos diz que em um certo momento Pedro caiu. Que em um certo momento Pedro se afundou. Porque simplesmente Pedro, ele teve medo. Porque simplesmente então porque os seus olhos então contemplaram a aparência, porque os seus olhos então contemplaram o mar, porque os seus olhos contemplaram então os ventos. E isso então fez Pedro cair, porque o medo naquele momento estava então vencendo a fé de Pedro. E então isso fez Pedro cair, isso fez então Pedro se afundar. E então ele se afundou, e então naquele momento ele começou a clamar por socorro, a clamar então por salvação. Naquele momento a fé de Pedro tinha desaparecido. O medo tinha consumido a fé por completo de Pedro. E então Jesus, mais uma vez sendo piedoso e misericordioso, Jesus então estende a sua mão para Pedro e ajuda Pedro a se levantar, a se erguer, e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Terceira conclusão que nós podemos tirar para as nossas vidas: muitas das vezes, nem mesmo pela palavra, nem mesmo com os sinais, o homem acredita até o fim. Temos então aqui o exemplo de Pedro. Ele recebeu a palavra, ele contemplou o sinal, ele estava andando sobre as águas, segundo a palavra de Jesus. Ele estava andando sobre as águas, mas mesmo assim Pedro, ele olhou, ele caiu, ele cedeu. Mesmo assim Pedro, ele temeu. Mesmo assim Pedro, ele teve medo. A nossa fé, ela não tem que estar baseada nos sinais, em sinais. Ela tem que estar fundamentada em Jesus. Ela tem que estar, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos têm que estar ligados e focados completamente em Jesus. É a única maneira de não cedermos, é a única maneira de nós não cairmos, é a única maneira de nós não padecermos, de nós não sermos engolidos pelos problemas, por este mundo, pelo pecado. A nossa fé então ela precisa estar acima de todos os medos, acima de todas as lutas, acima de todas as circunstâncias, acima de todos os problemas. Jesus então, ele não nos prometeu que nós iríamos estar livre do perigo, livre do mal, livre das tribulações. Ele não nos prometeu o mundo, ele não nos prometeu um paraíso na terra. Longe disso, Jesus não falou isso. Jesus ele nos falou de dificuldades, Jesus ele nos falou das lutas, das provas. Porém Jesus ele prometeu sim nos guardar, nos proteger, estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o que ele disse. Ele nos deu então o seu Espírito, o seu Consolador, aquele que clama por Abba Pai. Sempre então que nós
nos fundamentarmos na palavra de Deus, nas suas promessas, nos seus propósitos, nos seus ensinamentos, nós vamos então conhecer uma fé viva, uma fé sobrenatural, uma fé prática, uma fé então que vai mover montanhas, uma fé então que não se deixa contaminar pelo mal, uma fé que não se deixa contaminar pelas aparências, pelas circunstâncias. Nós vamos conhecer uma fé que nos fará invencíveis, inderrubáveis, porque essa fé ela vai consumir a incredulidade, ela vai consumir o medo, ela vai consumir a dúvida, ela vai consumir a incerteza. Essa fé ela nos faz vencer tudo aquilo que vai vir, tudo o que for preciso nós passaremos. Porque os nossos olhos, porque a nossa mente, porque o nosso coração, porque os nossos ouvidos estarão em Cristo e na sua palavra. Porque as nossas mãos estarão então fundamentadas, alicerçadas, ligadas a Jesus. Enquanto nós estivermos ligados a Jesus, nós andaremos sobre as águas. Nós andaremos acima dos problemas. Nós andaremos acima das circunstâncias. Nós andaremos acima de tudo isso. Nós não vamos desesperar, nós não vamos questionar, mas nós vamos esperar e confiar naquele que prometeu e naquele que é fiel para cumprir. Aquele que prometeu aperfeiçoar, aquele que disse eu. Aquele que a palavra de Deus diz que a boa obra que ele começou, ele é fiel para aperfeiçoar. Mas nós precisamos entender, se algum dia nós cairmos, se algum dia nós cedermos, se algum dia nós olharmos para as circunstâncias e nós nos perdermos e nós nos afundarmos, que nós possamos então nos lembrar de Pedro. Porque Pedro, ele também, com ele se passou isso. Mas Pedro então ele clamou por socorro. Pedro ele teve a humildade de reconhecer que precisava de ajuda. Pedro ele não foi arrogante, Pedro ele não foi vaidoso. Mas ele clamou por salvação, ele clamou pela ajuda divina. E então Jesus estendeu a mão para ele, Jesus então o ergueu, Jesus então o levantou. E muitos não falam disto, mas Pedro sendo então naquele momento levantado por Jesus, eles sendo assim então eles ainda estavam na água. E se então eles ainda estavam na água, isso significa que Pedro, o que caiu, foi então o mesmo Pedro que foi levantado por Jesus, pelas mãos de Jesus, e então voltou andando com Jesus pelo mar. E ele voltou então andando com Jesus pelo mar até ao barco. E o texto então termina dizendo que eles voltaram para o barco e que Jesus depois então acalmou os ventos. E então naquele momento os discípulos começaram a adorar e se renderam a Jesus. Amém. Que o Senhor então ele nos dê graça. Que o Senhor nos dê graça para entender isto, para entender esta palavra. E que os nossos olhos, que a nossa mente estejam em Cristo. Pois enquanto os nossos olhos estiverem nele, nós seremos invencíveis. Nós seremos como montes de Sião que jamais poderão ser abalados. Que o Senhor nos ajude a ter esta fé em nome de Jesus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.